pessoal, mais um refrescando a memória e agora com o board game El Grande. Aquele rápido setup e gameplay para recordar quem já jogou esse jogo como é que se joga. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, a parte 1 é o setup. Setup, então nós vamos colocar, vou simular aqui com dois jogadores, jogador verde à minha esquerda, jogador vermelho à minha direita. Colocamos aqui os marcadores de pontuação no 0. Nós colocamos também 9 trabalhadores em nossa corte. Aí recomendo colocar a corte próximo desse símbolo, junto com esse cara grandão aqui, que é o nosso cara que é o que representa onde será a nossa terra natal. Então 9 também. Os demais, esses 9 jogadores ficam nessa região que a gente vai chamar de corte. Os demais a gente coloca mais afastadinhos para não misturarem, que são os nossos cavaleiros que estão nas províncias. Os trabalhadores eles chamam de cavaleiros. Províncias e corte. Também a gente pega essas cartas que são as cartas de poder que vai de 1 a 13 de cada cor, a verde aqui, a vermelha. Uma roda de seleção que tem as regiões do tabuleiro para cada jogador, ok? E também, como parte do setup, nós vamos colocar a torre, o castelo, melhor dito, aqui. Nós vamos selecionar um rei. Esse rei aqui é do meu tabuleiro de xadrez, para representar o rei. Nós vamos selecionar também, que é mais bonitão, né? Olha só que legal. Nós vamos também colocar aqui, embaralhar e colocar todas as cartas de número 1, todas as cartas de 2, todas as cartas de 3, todas as cartas de 4 e a última carta de 5. Muito bem, vamos colocar perto do tabuleiro também esses marcadores de pontuação especial. E nós vamos entregar o first player, que é o carinha lá do El Grande, para o jogador de menor idade, que vamos brincar aqui, que é o verde. Feito isso, nós vamos pegar essas cartas de regiões, embaralhar, e vamos selecionar uma para ser o cara para onde vai colocar o rei. O rei então vai para o País Vasco. Muito bem, País Vasco, rei para allá. O rei foi para o País Vasco. Muito bem, nós vamos agora colocar uma carta de região para o jogador verde, que saiu Catalunha. Então esse cara é da Catalunha. A região natal desse cara verde é a Catalunha. Vamos pegar o trabalhador grandão dele, ou o cavaleiro grandão, e dois cavaleiros pequenos, e vamos colocar lá na Catalunha, representando a região natal desse cara. Muito bem, vou colocar deitadinho que se vê melhor. E vamos pegar outro para o jogador vermelho. Nós estamos brincando aqui, simulando de 2 jogadores. Galícia. Então vamos pegar o cara grandão e 2 caras pequenos e colocar na Galícia, que é aqui no norte de Portugal. Terra dos gadigos. Muito bem. Então ali está na Galícia, região natal dele, o verdinho, na Catalunha. E já não precisa mais de carta de região. Se tivesse 3 jogadores, a gente ia pegar a próxima e ia dar para o terceiro jogador, que seria Sevilla, depois Castilla-La Vieja e aí vai, tá? Então, bom, não vamos mais precisar das cartas de regiões, que elas só servem no jogo para fazer o setup. Setup feito, esses jogadores estão na província, na corte, esses aqui estão na corte também vermelho, aqueles lá estão na província, afastadinhos para não misturar com os da corte. Tem a rodinha de seleção, a cartinha de poder, muito bem. Então o setup já está feito, assim fica organizado o jogo El Grande. Agora a gente vai, depois do setup, partir para essa segunda parte, é o gameplay. Como se joga esse jogo? É um jogo de Area Control clássico. Então, como é que se joga? Então, o que a gente faz na primeira coisa? A primeira coisa que a gente faz é cada jogador vai escolher uma carta de 1 a 13. Uma carta de 1 a 13. Vocês vão perceber que as cartas menores, eles têm mais jogadores, mais trabalhadores desenhados aqui, ó. 1, 2, tem 5, o 3 tem 5, e as maiores tem menos, ó. A carta número 13 e a 12 não tem nenhum. Carta número 11 tem 1, tá vendo aí? Carta número 10 tem 1 também. Então, o que significa isso? Lembrando, né? Esse número de trabalhadores aqui representa quantos trabalhadores vão da sua província para a sua corte. E aqui vai determinar, quanto maior esse número, quem vai ser o primeiro jogador. Então eu vou selecionar o jogador que é o first player, selecionar um com base na sua estratégia. O jogo ele tem 9 rodadas, onde
Da terceira rodada para a quarta rodada tem uma pontuação, e da rodada 6 para 7 outra pontuação, e depois da nona rodada a pontuação final, para determinar quem é que vence. Então, essas cartas aqui são 13, vão sobrar, são 9 rodadas, 9, vai sobrar, vai sobrar 4 cartas, 10, 11, 12, 13, ou aqui, ó, 4 cartas que a gente escolher. Eu vou escolher, para começar, como jogador número verde, a carta número 4. Então, eu escolhi a carta número 4, o jogador que escolhe, ele vai dizer, ó, escolhi essa carta. O próximo jogador, no sentido anti-horário, que no caso é de 2, que é o vermelho, ele vai então escolher outra carta dessa que tenha que ser diferente das anteriores, só tem uma verde. Então ele falou, o cara escolheu a 4, então deixa eu ver o que eu vou escolher. Eu quero ser o primeiro jogador, o vermelho pensou, então eu vou escolher a 6, para ficar maior do que a 4. Não, eu escolhi a 5, né? Por que eu vou gastar 6? Escolhi logo assim, cadê? Tá bagunçado aqui, ó. Vou escolher a 5, porque aí eu fico, obviamente, um número acima da dele já seria o primeiro jogador. E vou passar da minha corte, da minha província para a corte, 4 jogadores. Que no começo todo mundo começa com uma quantidade razoável, então 4 tá bom. Feito isso, ele declara 5, ótimo. Se tivesse 3 jogadores, o próximo jogador à esquerda, do vermelho, ia escolher outra carta diferente de 4, diferente de 5. Teria que ser 1, 2, 3 ou 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, beleza. Como só tem 2, terminou essa etapa de escolher as cartas. Então, o que vai fazer? O cara vermelho vai pegar, que ele tem um número maior, ele começa a jogar. Ele vai pegar 4 trabalhadores da província dele. 1, 2, 3, 4. E vai passar para a corte. Porque são os trabalhadores da corte que irão para o tabuleiro. Não são os da província. A província terão que primeiro vir para a corte para depois ir para o tabuleiro. Esse cara pegou os 4, muito bem. E agora, como ele é o primeiro jogador, ele tem o direito de escolher uma dessas 5 cartas que estão aqui. O que significa isso? Uma etapa importante é a gente virar a primeira carta de cima de cada uma. E a de 5 é só 1. Muito bem. Esse 1 significa que quem escolher a carta número 1 vai poder mandar um trabalhador, ou um cavaleiro da sua corte para o tabuleiro, para qualquer região do tabuleiro. Quem escolher a carta de número 2 vai mandar 2, 3, 3, 4, 4, 5. Então, obviamente, se você quiser colocar mais jogadores no tabuleiro e assim fazer maioria em uma determinada região, você vai escolher a carta 5, porque são 5. Se você quiser colocar um pouquinho menos, 4. Só que cada carta tem o seu poder equivalente ou ação especial que você vai poder jogar. Então, é recomendável, até mesmo antes de escolher quais são as cartas de 4 e 5 ali, primeiro você abrir e ler quais são as cartas que estão em disputa. Essa número 1, é a carta do intrigante. O que está escrito aqui? Você pode desplazar ou deslocar todos os seus cavaleiros de uma região que deseja. O que significa isso? No caso, o jogo está começando, nós só temos cavaleiros nas regiões de Galícia e de Catalunha. Então eu poderia deslocar todos os meus cavaleiros de uma região que eu desejo. No caso, se for Galícia, eu pego esses 2 caras aqui e desloco ele para uma região adjacente. Tá? O cara Natal tem carta especial que fala que você pode desplazar esse trabalhador grandão lá, o seu cavaleiro que representa a sua região natal. Ele não conta como um cavaleiro normal. Então essa é o que significa a carta número 1. Quem escolher a carta número 2, o que fala a carta número 2? É a carta de pontuação especial. Você pontua a região que você deseja. Eu vou explicar a regra de pontuação adiante? Vou explicar logo. Qual é que pontua no jogo? Vou falar rapidamente, depois eu reforço no final. Quem tiver maioria nessa região pontua 4 pontos. O segundo que tiver maioria pontua 2 e o terceiro 0. Quem tiver maioria 6, quem tiver segundo maioria 4, terceiro maioria 2. Se fosse pontuar nessa região da Galícia, escolhendo aquela carta, de cara o jogador vermelho receberia 4 pontos. Mesma coisa da Catalunha. Se ele escolher aquela carta e quiser pontuar, ele vai receber 4 pontos. Não tem o segundo aqui, nem o terceiro, então só ele, o verde, pontua. Simples assim. Se for escolhida essa carta número 3, o que significa ela? É a pontuação especial também. Pontua a região ou regiões que tenham mais cavaleiros. No caso aqui, quem escolher essa carta, como o jogo está começando, existem só 2 regiões empatadas com quantidade de cavaleiros. Então as 2 vão pontuar.
as duas, porque elas têm maioria, são as duas regiões com maioria. Pontua Galícia, o vermelho ganha 4, pontua aquela região do Catalunha, o verde ganha 4. E aí o 4 pontos é aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aí vai. Essa carta número 5, o que que ela fala? Conselheiro real pode desplaçar o rei, ou deslocar o rei a uma região adjacente. Normalmente, carta número 4, desculpa. É a carta número 5 que sempre desplaça é rei. Aqui no caso, desloca o rei. Desplaçar é a mesma coisa que deslocar. Aqui no caso, é uma carta que te dá também esse mesmo poder de deslocar o rei para uma região adjacente. O rei começou no País Basco, ele poderia ir para Galícia, Castilla-La Vieja ou Aragão. Então, são as 3 regiões adjacentes à região do rei, utilizando aquela carta. E a carta número 5 é sempre uma única, ela te permite colocar 5 trabalhadores no tabuleiro, que é a carta do rei propriamente dita. Você pode deslocar o rei para qualquer região que você deseje no tabuleiro. Muito bem. Então, essas são as cartas. Então, a recomendação é ler primeiro e aí sim escolhe os números. Já foram escolhidos os números, vamos dar sequência então. O jogador número 5, ele jogou, é a vez dele, retomando agora a partida. Já colocamos 4 trabalhadores da província para a corte e agora ele vai escolher uma daquelas cartas ali para executar a sua ação. Deixa eu pensar qual a estratégia do vermelho, o que ele quer fazer. Ele quer... Acho que ele vai pegar logo, colocar bastante trabalhador. Ele vai pegar a carta do rei. Ele vai então... quando você escolhe uma carta essas cartas, você pode, ou primeiro você coloca os trabalhadores, e depois, na sequência, você executa a ação, ou vice-versa, você executa a ação e depois você coloca aí os seus trabalhadores. Eu vou fazer... ele escolheu essa ação aqui, é o vermelho, está ali na pontinha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro deslocar o rei para uma região Granada, e agora sim, vou colocar em Castilla-La Nueva. E agora sim eu vou colocar os trabalhadores. Um detalhe muito importante, a região que está o rei, nenhum trabalhador pode entrar, nem nenhum trabalhador pode sair afetado por alguma carta. Tem carta que pede para deslocar, como vocês viram ali que sai os trabalhadores de uma região, etc. Onde está o rei, ninguém entra, ninguém sai. E nessa fase de colocar trabalhadores, só é permitido colocar a regiões adjacentes ao rei. Eu colocando aqui em Castilla-La Nueva, ninguém pode colocar trabalhador em Catalunha, que está longe, nem no País Basco, nem Aragão tem fronteira, então pode, e nem na Galícia. Muito bem, então coloquei aqui, eu vou colocar quantos? 5, né? 3, 5. Então vou escolher aqui 3, 5, 3, 4, 5, e vou escolher onde eu quero colocar. Deixa eu pensar, eu vou colocar em Castilla-La Vieja, porque veja só, ele tem da 6, vou colocar 3 logo aqui, vou colocar um em Granada e vou colocar um dentro do castelo. Como que é a regra do castelo? O castelo é o seguinte, quando você colocar um trabalhador lá dentro, você declara, estou colocando um trabalhador aqui. No final depois do final da fase, antes de terminar a fase 1, nós vamos ter a fase de limpeza, onde aquele trabalhador que está lá dentro, você vai declarar uma região para onde ele vai pontuar no castelo, que tem aqui o ponto castelo, e depois você pode mandar todos os trabalhadores que estão no castelo para uma região que você escolher. Então ele pontua no castelo e ele vai depois na região para fazer a maioria, em uma apenas região. É uma coisa meio estratégica interessante, vocês vão ver no final o efeito. Daqui a pouco, melhor dito. Bom, então esse jogador, o que ele fez? Ele já colocou os 5 trabalhadores e ele já deslocou o rei. Então essa carta devolve para lá, fechada. É a vez do próximo jogador maior, que no caso aqui é o 4. São só 2 jogadores, então esse cara aqui é o próximo. Muito bem, o que esse cara vai fazer? Também ele vai deslocar 4. 1, 2, 3, 4. Ok. E agora ele vai escolher uma carta de ação. Ele vai escolher a carta dessa pontuação especial aqui, que ele falou, eu vou aproveitar e vou pontuar. Eu vou pontuar na minha região verde. Então ele falou, quero pontuar na Catalunha. Muito bem, Catalunha, 4 pontos para o verde. 1, 2, 3, 4. Executou a ação de pontuação e ele vai mandar 2 trabalhadores para alguma região adjacente ao rei. Ele vai falar, eu quero fazer em Aragão. Está ali adjacente. Devolve.
4. Devolve então, perdão, 4 aqui, ó. Devolve essa carta lá embaixo. Se tivesse agora outro cara para jogar, um terceiro jogador, ele escolheria entre as opções que estão disponíveis. Como já os dois jogou, terminou a fase de ação da primeira ronda. Então vai para a ronda 2, ou rodada 2. Aqui vai para o final. Todas as cartas de cima vão para o final. Vai para o final. Tudo bem, vou deixar assim mesmo depois eu arrumo. E abre as cartas de cima, que são as novas. E cada vez que a gente vai abrir, a exceção dessa carta que é só uma, cada uma vai ter uma coisa diferente. Agora, o número 1, o que é? É um intrigante. Você pode deslocar 2 cavaleiros seus e 2 rivais. Tá vendo? Você pega 2 rivais lá, você tira de uma região que você não queira. Essa carta aqui é outra vez uma pontuação especial, ó, coincidentemente. Essa aqui, ó, essa aqui é interessante, ó. Você pode... você pontua as regiões de 4. Tem uma carta dessas que ela te deixa te colocar esse marcador. Então você pode pegar esse marcador de 4. Se o verde pegar, por exemplo, aquela carta, ele fura os olhos dos coleguinhas. Ele coloca aqui, ó, e essa região passa a pontuar conforme isso aqui. E tem uma que dá muito ponto também, ó, que dá 3, 6, 8 pontos. Ó. Então ele vai lá, se você falar, o verde é espertão, ele pode escolher essa e colocar ali. Aquela região passa a pontuar esse valor aqui que é alto. Então tem carta que faz isso e etc. Bom, a fase de limpeza, então, é aqui que você faz aquilo. Agora começa tudo de novo. Esse jogador, então... detalhe. O jogador que tem o número menor é o first player agora. Coincidentemente, continua sendo verde. Essa carta vai para o descarte. Essa aqui também vai para o descarte. E esse cara aqui, o verde, vai escolher outra carta, já que ele é o first player. Ele vai escolher agora... Vou fazer mais uma rondinha, tá, pessoal? Só para fixar. Ele falou, eu quero ser o primeiro agora. Porque eu gostei muito de uma carta ali de pontuação, eu quero continuar pontuando. Então eu vou ser o primeiro. Nem li as outras ali, mas... então eu vou escolher um número alto logo. Vou colocar o 10. Ótimo. E agora o vermelho fala assim, ó, o vermelho fala, o cara que escolheu logo 10, é a vez dele, ele tem que... O próximo, ele vai escolher, vou escolher agora então um número baixo, para colocar bastante trabalhador. Tá? Província para colocar o 3. Colocar bastante trabalhador da província. Então agora... Se tivesse outro jogador, ele jogaria. Não tem, só tem esses aqui. Então, quem começa? Começa o verde. O verde é o número 10, então ele começa. Ele pega um jogador da província, joga para a corte e escolhe a carta lá. Ele vai escolher de novo a carta de pontuação especial. Só um detalhe. Depois eu explico. Pontuação especial. Então, ele fala assim, eu quero de novo pontuar lá na Catalunha, porque eu estou indo bem lá. Então, tudo bem. Catalunha, ele está sozinho lá, vale quantos pontos? 4. Então ele vem aqui, vai 4. 1, 2, 3, 4. Já disparou. E ele vai jogar 2 trabalhadores dele no tabuleiro. Então vai o número 2 lá para baixo. Ele vai pegar 2 da corte dele e vai jogar para o tabuleiro em regiões adjacentes ao rei. Ele falou, agora eu quero pontuar em Valência. E vou colocar um aqui dentro do... Ele declara a quantidade de jogador que vai para o castelo. Um no castelo, outro em Valência. Muito bem. Vez do vermelho. O vermelho fala assim, tudo bem, então eu vou colocar 5 da província para a minha corte. 5 da província para a corte e vou escolher uma carta. Eu vou escolher essa do El Grande. Bom, aqui é pontuar a região de 4. No caso ali pontuaria Galícia, pontuaria Catalunha. Aragão não, que tem 5, País Vasco não, enfim, olha quem tem 4 e pontua. Não vale a pena. Essa aqui de mover só move um jogador, ele quer a estratégia de colocar bastante gente. Ou ele escolhe essa, ou ele escolhe aquela de mover o rei. O que essa carta faz? Que é a carta que você pode deslocar o seu grande. O grande é esse carinha grandão que eu comentei, fazendo mudar a sua região natal. Ele é de Galícia. Qual é o detalhe do grande? O grande... Ele só movimenta com essas cartas especiais e, se você tiver maioria na região natal, você tem 2 pontos adicionais. O vermelho aqui teria, então, 6. Então, pessoal, cometi um erro aqui. O verde pontuou 2 vezes ali, né? Então, ele não pontua 4, porque o grande dele está lá, pontua 2 a mais pelo grande. Então, ele pontua mais 2 pontos nessa, ele pontua 6 e na anterior também. Então, ele já tem 12 pontos. Entenderam? Porque é 4 da região... E 2 a mais pelo grande dele.
Desculpa meu lapso. E além disso, quem tiver maioria na região que tiver o rei, também pontua 2 pontos a mais por ter maioria na região que tem o rei. Tá? Se tiver empatados, três trabalhadores em Sevilha, do verde, 3 em vermelho, e o rei tiver em Sevilha, não dão ponto do rei adicional para nenhum deles, porque não tem maioria. Tá? Empatou, o rei não pontua. Então, o verde poderia escolher, que é a vez dele, né? Ele poderia escolher mover o grande dele, não tem sentido porque ele está lá bonitão, não está ameaçado, ele vai escolher mover o rei, porque mover o rei te dá 6 trabalhadores. O que ele vai fazer então? Ele vai pegar, vai colocar 3 trabalhadores aqui, 2 aqui, um aqui, deu 3, outro em Valência, 4, 5, 6. Colocou os 6 trabalhadores e ainda vai mover o rei, que ele não fez isso. Ele vai pegar o rei, vai extrair de Castilha e vai jogar para a região natal dele, que ele tem maioria lá. E tem o rei também, vai ganhar 2 pontos a mais lá. Muito bem, terminou a ação dele, coloca virado. Se tivesse terceiro jogador, tinha que escolher uma das ações disponíveis, 4, etc, etc. Terminou a ronda de novo, vai para a ronda número 3. E coloca essas cartas lá para baixo, etc, etc. Abre de novo e tudo de novo. Começa de novo. Mas eu quero mostrar a pontuação. Como é que funciona para terminar a explicação do jogo? O jogo é assim. E agora, só que faz de conta que nós estávamos na fase 3 para mostrar a pontuação. E não na 2. Se nós estivéssemos na 3, a gente pularia agora para essa flor de lis aqui, que representa a fase de pontuação. E logo, em seguida, daria origem à próxima, pularíamos de novo para dar origem à fase número 4. Como é que funciona a pontuação? Digamos que a gente está pontuando, tá? Jogamos mais uma etapa, pontuamos e terminou assim. Como é que nós vamos pontuar? Primeira coisa que nós vamos fazer, seguindo essa coisa aqui quem colocou trabalhador no castelo, que no caso foram os 2, vai escolher uma região em segredo para onde vai sair os trabalhadores do castelo e vai migrar para a região. Então, o verde falou assim, vou escolher Castilha, que ninguém está em Castilha, eu vou colocar meus trabalhadores lá em Castilha, lá no Elba. Ninguém está lá, ó, ele vai pontuar, só que ele não mostra para ninguém. E o vermelho vai pensar assim, deixa eu pensar, o cara, eu vou tentar, ele tomou minha granada aqui, ó, que dá 6, o vermelho falou, eu vou tentar recuperar a granada. Eu vou para a granada. Muito bem, já escolheram as regiões? Escolheu a região. Então agora tem até um marcadorzinho que eu esqueci de colocar aqui, ó, que é um marcador de que conta isso aqui, ó. Muito bem, mas a gente está no castelo. Depois eu procuro aqui, ó. Tá aqui no meu setup aqui em algum lugar. Depois eu procuro ele. Então tá bom, o marcador do relógio, agora o castelo. Vamos pontuar o castelo. Tira o que tem no castelo e vamos ver, ó. O verde tem 2. Então ele é maioria no castelo. E o vermelho tem 1. Então, ó, o castelo ele te dá esse ponto. 5 para o verde. Então o verde vai lá e anda 5. 1, 2, 3, 4, 5. E o vermelho anda 3. Então o vermelho 3. 1, 2, 3. Começou a chuva, hein? 5 e 3. Feito isso, pontuou o castelo. Os trabalhadores do castelo são levados para as regiões conforme cada marcador. Esse cara aqui, então, o vermelho quer Castilha La Nueva. Traz esse cara daqui e manda para Castilha La Nueva. Muito bem. Esse é o vermelho. O verde, ele vai querer ir para onde? Para Granada. Pega os carinha verde dele e manda para Granada. O verde. Eu confundi a estratégia aqui, na verdade. Ah, tudo bem, explicando. Era pro verde para lá e o vermelho para cá. Eu troquei as bolas. Deixa assim agora, vai. Sem problema. E continua pontuando. A região de Galícia agora pontua. Quem tem maioria em Galícia? O vermelho, 4 mais 2 do grande, 6. 6 para o vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora pontua quem? País Vasco. Quem tem maioria em País Vasco? Ninguém. E agora o próximo. Aragão. Quem tem a maioria em Aragão? Verde, 5. Anda 5 lá no verde. 1, 2, 3, 4, 5. E assim sucessivamente. Tá? Detalhe. O que acontece quando empata? Eu queria mostrar um empate, por isso eu queria... Bom, empatou aqui, ó, faz de conta que
eu tinha colocado um verde aqui, só estou mostrando um empate. Aqui, obviamente, vai passar por todas as regiões, tá? E aí, terminada essa etapa, isso aqui vai dar início à fase número 4, como eu expliquei, acontece tudo de novo. Mas eu vou explicar a pontuação do empate. O empate funciona assim: empatou os jogadores no primeiro lugar, então o primeiro lugar não pontua, e os dois que empataram no primeiro pontua como segundo. Então eles levariam 4 pontos cada um. O que acontece se nós estivéssemos jogando de 3 e tivesse maioria do azul aqui? Eu ia pegar lá, não precisa. Tem maioria do azul. Tem 2 trabalhadores azuis. O azul ganha 3, 4, 3, 6, 7. 7 pontos do azul. Os dois empataram em segundo. Então o segundo não pontua e esses dois levaria 2 pontos cada um, o que é o terceiro. Empatou, ele como segundo, ele então pontua como terceiro e o segundo não conta. É assim que funciona o critério de pontuação em caso de empate. E aqui só reforçando que, nesse caso o verde, ele tem maioria aqui, 4, mais 2 por El Grande, 6, e mais 2 por estar tendo maioria na região do rei. Então ele teria 4, 5, 6, 7, 8, andaria 8, que seria uma grande vantagem. O jogo é simples assim, se joga dessa mesma forma todas as rodadas até chegar na rodada número 10. Pontuou a rodada número 10, quem tiver mais pontos, obviamente, é o vencedor. Se deu empate, eles compartilham a vitória. Empatou, não tem essa. Os dois venceram. Esse é o El Grande. Espero que vocês tenham recordado desse jogo, que é um clássico do Kramer e é um jogo muito legal. Um abraço para todo mundo.